Apresentamos o teu filho amado Breno Cizílio, Senhor. Toma ele em tuas mãos, usa os lábios dele para falar a tua mensagem, Senhor. Que toda contenda e toda dissensão caia por terra, bata em retirada toda a obra do maligno, Senhor, contra este momento. Deus Todo-Poderoso e Santo, a tua palavra é uma espada de dois gumes, Senhor, que divide até a alma, Senhor. Divide a nossa alma agora, Pai. Fala com nossos corações, atinge a nossa medula com a tua palavra, Senhor. Nos transforma de dentro para fora, usando o teu filho amado, o Breno, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ver isso aí. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Motivo de muita alegria poder estar mais uma vez com os irmãos para juntos a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Como de costume, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu gosto de atribuir a Deus toda a minha gratidão, porque eu me lembro de quem eu era e de hoje quem eu sou. E eu sei que Deus tem o poder de ir no futuro pegar uma pessoa a qual a sociedade não dava nada e fazer-se assentar entre os príncipes. É o que está escrito na sua palavra. E eu glorifico a Deus, porque além de resgatar, Deus ainda me fez promessas. E a alguns, Deus ainda faz questão de dar um chamado, de fazer alguma coisa na vida dessa pessoa como instrumento. Amém, irmão? Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade, como todas as outras, a qual o Senhor me dá. Por gentileza, abre comigo sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Todos encontraram? Amém? Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, temos este mesmo sentimento. E se sentes alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual Ele é capaz de submeter
todas as coisas para si mesmo. Amém, irmão? Existem muitas maneiras de ministrar a palavra do Senhor, mas a que eu mais me identifico é uma mensagem expositiva. Aleluia! E que Deus me dê graça nessa noite. Paulo começa dizendo que não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Paulo ele foi alcançado por Jesus. É bem verdade que antes de servir a Jesus, Paulo se encontrava numa situação ao qual muitos não davam nada. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, quando era conhecido como Saulo, ele perseguia os cristãos, entrava de casa em casa, prendendo o povo de Deus. A verdade é que este homem queria destruir com o povo de Deus. Aleluia! Só que eu entendo, irmão, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, que Deus veio buscar o mais terrível pecador dessa terra. Que Deus veio buscar e salvar o mais terrível pecador dessa terra. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, aleluia, nós vamos ver o tamanho da misericórdia e o tamanho da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele foi resgatado por Jesus. Não é diferente comigo e com a minha e com a sua vida, oh glória. Antigamente estávamos lá fora, servindo não mesmo a Deus, mas um dia nós nos encontramos com o Senhor. Um dia Deus nos alcançou. E essa mesma graça que alcançou a vida do apóstolo Paulo, essa mesma graça que me alcançou, essa mesma graça que alcançou os meus pastores, os meus amigos e muitos dos que estão aqui, é a mesma graça que quer alcançar você nessa noite. Porque talvez você pense que não tem mais jeito para a sua vida, pelos seus erros, pelos seus pecados, mas o apóstolo Paulo vai dizer, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. É bem verdade que como ser humano nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a falhas, mas a Bíblia vai dizer que Paulo foi alcançado por Jesus. E esse mesmo Deus pode nos alcançar. Esse mesmo Deus pode alcançar a sua vida, a sua casa e a sua família. E não é impossível que o nosso Deus não possa resolver. Não é pecado que o nosso Deus não possa te perdoar. Eu vou me lembrar de uma vez que Deus vai falar com Ananias para ir até Paulo. E Ananias vai dizer, mas Senhor, não é esse homem que persegue o teu povo? Mas Deus vai dizer, és para mim um vaso escolhido. Para Deus, Paulo era um vaso precioso. Hoje nós olhamos, ele foi inspirado por Deus. Escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. Talvez quando a gente estava lá fora, muita gente não dava nada, nem para mim nem para você. Só quem sabe do nosso futuro é Deus. Só quem sabe do seu futuro é Jesus. Que sabe de todas as coisas. Que sabe do seu presente, que sabe do seu passado e que sabe do seu futuro. Como eu tenho dito, é muito fácil aqui mostrar ser cristão. Ananias vai dizer assim, talvez na presença dos que andavam com eles, falava, se comportava, se vestia, mas na hora que ouviu a voz de Deus, ele primeiro foi questionar, que a gente não questione a voz de Deus, porque talvez Deus vai nos colocar em situações que aos nossos olhos está errado, só que Deus não erra na sua escolha. Deus não errou também quando Ele te escolheu. Talvez você tenha errado, talvez durante a sua caminhada você tenha falhado, mas eu quero te dizer que a mesma graça que alcançou o apóstolo Paulo é a mesma graça que quer te alcançar. Aleluia! E Paulo vai dizer assim, irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é que esquecendo-me das coisas que para trás fico. Tem alguns assuntos que Deus colocou no meu coração nessa parte e eu quero trazer para a igreja. A primeira é o nosso comportamento que reflete na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Com isso eu posso entender que eu não posso permanecer o mesmo na presença de Deus como eu era em outrora, antes de aceitar a Jesus.
O apóstolo Paulo vai dizer assim, quando ele escreve uma carta aos Romanos, que nós devemos viver em uma novidade de vida. Paulo vai dizer assim, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a nossa vida diante de Jesus, ela tem que ser nova, irmão. Nós não podemos permanecer o mesmo de como nós éramos lá atrás. Certa feita, numa noite, Jesus vai ser preso. E quando Jesus vai ser preso, Pedro vai sacar a sua espada e vai cortar a orelha de Malco. Essa espada estava com Pedro. Ele caminhava com essa espada. Posso dizer uma verdade, irmão? Não é possível que há tanto tempo andando com Jesus, a gente vai continuar carregando essa espada. A gente vai continuar se lembrando de quem a gente era, das coisas que nós fazíamos, das coisas que nós praticávamos. É muito mais fácil quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós vivemos em uma novidade de vida. A vida que a gente vive na carne, irmãos, é para que a gente venha glorificar o nome de Deus. Porque se a gente brincar de ser cristão, a gente vai enganar a nós mesmos. Porque vai chegar um dia que a gente vai se encontrar com Jesus. Jesus um dia vai se encontrar com você, vai se encontrar comigo. E se a gente brincar de ser cristão, talvez naquele grande dia o nosso nome não esteja escrito no livro da vida. Aleluia, mas Deus, ele é muito bom, ele é maravilhoso, e o nosso Deus, ele é fiel. De tal maneira que ele me trouxe nessa noite para te dizer que essa mesma misericórdia, que essa mesma graça vai te alcançar nessa noite. Aleluia. Tem uma parte também que diz que sobre o sentimento humano, irmão. São as marcas da vida, as dores, as lutas, os traumas, os desertos, aquilo que a gente viveu no passado, sabe? Tem pessoas que ficam se lamentando de coisas que você viveu no passado, mas o apóstolo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma verdade é que nós não podemos mudar o nosso passado. O que a gente fez, está feito. O que aconteceu, já aconteceu. Nós não podemos mudar esse fato. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É bem verdade que existem dores que é difícil de esquecer. Talvez você diga que não foi amado. Talvez você diga que não foi amada. Talvez você não tenha tido uma infância perfeita. Talvez tenha te faltado muitas coisas. Mas uma coisa eu digo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, irmão. O nosso alvo, ele é Jesus. O nosso alvo, ele vai ficar na nossa frente. E se nós formos ficarmos olhando para o passado, nós não vamos poder prosseguir. Porque Pedro também, certa feita, ele vai andar sobre o mar. E enquanto ele está olhando para Jesus, está tudo bonito, ele consegue avançar. Mas quando ele olha para os lados, para o vento, para as dificuldades, quando ele parou de olhar para Jesus, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E é o que eu e você não pode fazer. Sabe por que tem muita gente que não consegue avançar com Jesus, irmão? Porque não consegue esquecer o passado. Não consegue esquecer quem era, quem vivia, o que fazia. Talvez as marcas da vida te impeçam de avançar com Jesus. Mas eu oro a Deus que Ele venha, aleluia, desbloquear tudo aquilo que te amarra no passado. Que toda escravidão da alma caia por terra em nome de Jesus. Que todos os traumas, que todas as dores que você possa ter alcançado na sua vida, em nome de Jesus, que você possa se esquecer disso. Que você consiga avançar com Jesus. Que você consiga prosseguir com Jesus. Porque essa terra vai passar, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não sou perfeito, eu não alcancei essa perfeição, mas uma coisa eu faço, que é alcançar aquilo que Jesus tem me prometido. E eu te faço uma pergunta: se Paulo está avançando para o alvo, para onde você está avançando?
Qual é o caminho que você tem percorrido? Onde os teus pés têm pisado? Aleluia! Porque uma coisa eu sei, irmão, o nosso passado vai ficar para trás. Essa terra vai ficar aqui. Mas nós vamos herdar o reino dos céus. Todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida herdará o reino dos céus. Para isso é necessário caminhar com Jesus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que é muito mais fácil a sua caminhada com Jesus quando você se esquece das coisas que para trás ficam, irmão. E não tem só coisas ruins para se esquecer, tem coisas boas também. Vai existir amizades que eram boas para a gente, mas com Cristo às vezes é necessário esquecer. Lugares, pessoas, ambientes. É necessário esquecer de todo o nosso passado e avançar com Jesus. Eu vou vos dar um exemplo nessa noite. Deus vai falar assim com Moisés: Moisés, põe-te diante de Faraó e diga: assim diz o Senhor, liberta o meu povo para que me sirvas. A intenção de Deus libertar o povo de Israel era para que servisse a Deus. De lá até hoje, irmão, o intuito de Deus ter mandado o filho dele vir a essa terra e padecer pelo meu e pelo seu pecado, é para que a gente possa servir a ele, para que a gente possa nos ser religado a ele. Aleluia! Mas vai ter uma passagem que vai dizer assim, que certa vez o povo de Israel está no deserto, está no Mar Vermelho, e vem o exército do Egito, o exército de Faraó, e o exército avança para matar o povo de Israel. E Deus vai falar: Moisés, estende a sua mão e o teu cajado e abre-se o mar. Eles passam pelo mar. Mas só que teve um detalhe, irmão. Quando o povo de Deus passa pelo mar em terra seca, Deus vai dizer assim: Moisés, estende a sua mão e estende o seu cajado. E o mar se fechou. Posso te dizer uma coisa, querido? Existem ciclos que devem ser rompidos. E a sua parte só você pode fazer. Uma atitude que só você pode tomar e mais ninguém. Aleluia! Sabe o que é interessante? Humanamente falando, se aquele pessoal, se aquele povo tentasse atravessar o Mar Vermelho, certamente morreria. Porque o exército do Egito, o exército de Faraó, todos morreram. Sabe por que muitos têm retrocedido? Mesmo assim, eles preferem voltar atrás. Quando nós aceitamos a Jesus, tem muitos que preferem voltar para trás, preferem nadar de volta e alcançar o Egito. O pastor pregou aqui terça-feira e disse que às vezes a pessoa sabe que é o diabo, mas mesmo assim ela prefere prosseguir, ela prefere caminhar nesse destino, nesse caminho. Mas o nosso Deus, ele é tão bom que ele me trouxe nessa noite para te dizer assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, e o nosso alvo é Jesus, irmão. É necessário que a gente esqueça o nosso passado, coisas boas, coisas ruins, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que tira o nosso foco, tudo aquilo que nos afasta de Jesus. É necessário a gente esquecer. E é difícil, irmão, nem sempre é fácil, porque certa feita Deus vai dizer assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Então servir a Deus, irmão, muitas vezes vai nos custar algo. Muitas vezes a gente vai ter, se Abraão ficar se lembrando, se todas as pessoas que servem a Deus ficar se lembrando das coisas que para trás ficam, como é que vai prosseguir? Mas eu amo isso, eu amo aquilo. O jovem rico, ele diz que cumpria com todos os mandamentos. Aí Deus vai dizer assim: vende tudo e me segue. Não conseguiu prosseguir com Jesus, não conseguiu caminhar com Jesus, não conseguiu avançar com Jesus, porque se lembrou das coisas que para trás ficam. Tudo material, irmão, vai ficar aqui. Amizade, coisas terrenas, tudo aquilo que lhe impede de você estar com Jesus, vai ficar aqui, vai passar. E eu te digo que não vale a pena você deixar de estar com Jesus para alcançar coisas que vão ser destruídas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, irmão, nós devemos viver em uma novidade de vida, pois existe um prêmio para as nossas vidas. E esse prêmio, irmão, a gente às vezes sabe ou não sabe se vai ou não receber. Você sabe como está a sua caminhada. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Jesus, eu prossigo para herdar o reino dos céus. Quando você para ler as cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer: o meu intuito é pregar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho, e fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus, o verdadeiro Evangelho, pregar a palavra de Deus com ousadia e com poder, oh glória. E é isso que nós devemos fazer, irmão. Se o nosso caminho não é de prosseguir ao alvo, que a gente venha consertar isso. Se o nosso caminho não é de prosseguir com Jesus, que a gente venha refletir: vale a pena eu estar trilhando esse caminho? Vale a pena eu não ir em direção ao alvo por coisas terrenas? Porque nessa noite é mais uma oportunidade que o meu Deus te dá, para que você possa prosseguir para o alvo, e que você consiga prosseguir, que você consiga se esquecer de todo o passado, de tudo aquilo que te aprisiona, de você prosseguir e alcançar o alvo, que é Jesus, que é a vida eterna, que é a da salvação. O inimigo de nossas almas não quer que a gente alcance isso, mas eu quero te dizer que nós somos libertos, e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, oh glória. Um dia Deus me resgatou, irmão, no mundo tenebroso que eu vivia. Deus resgatou o apóstolo Paulo, Deus resgatou os meus amigos, Deus resgatou o meu pastor. Não é diferente com você. Talvez você tenha errado, talvez você tenha falhado, talvez alguém fora diga que para você não tem mais jeito, mas o nosso Deus, ele é especialista em confundir, aleluia, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa o que não é para confundir o que é, irmão. Hoje eu tenho 30 anos e é uma das datas, é uma das idades que eu mais me alegro, porque hoje não era para eu estar vivo, irmão. Pelas coisas que eu vivi lá fora era para eu estar morto, mas só que a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. E em 2016 eu aceitei a Jesus. Eu nunca vou me esquecer disso, irmão. E de lá para cá Deus mudou a minha vida. E eu vi Deus mudar a vida de muitos. 2015 teve um evento aqui que diz: pecado, estou fora. E meu amigo Efraim, ele me fez um convite para eu vir nessa igreja. E eu tenho até uma foto com ele aqui. Vim para cá de boné dentro da cara, de corrente. E ele me deu uma Bíblia de presente. E nessa mesma igreja que ele plantou a semente, hoje eu estou pregando a palavra de Deus. Talvez você pense que aí fora, talvez que você pense que não tem jeito para as pessoas que estão aí fora. Porque a sociedade olhava para mim e dizia que não tinha mais jeito. Diziam para minha mãe que eu iria morrer. Mas eu estou regenerado por Cristo Jesus. Eu tenho perseverado com Cristo. E as provações da vida não me fizeram olhar para trás, porque eu me esqueci das coisas que para trás ficaram e prossegui para o alvo. Não é impossível que Deus não possa resolver, porque Deus, ele pode todas as coisas. O Deus que você serve, ele tem todo o domínio de tudo. Ele não tem o poder, ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Talvez aos nossos olhos não seja fácil, mas o nosso Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos tem prometido. Aleluia. Ele diz assim, versículo 16. Aliás, versículo 15, perdão. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, temos este mesmo sentimento. E se sente alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta voz. Ou seja, a verdadeira visão que nós devemos ter é de prosseguir com Jesus, é de aceitar o verdadeiro Evangelho, é de renunciar ao nosso próprio eu,
e de prosseguir e ter almejar herdar o reino dos céus. Mas talvez durante a caminhada tem algumas pessoas que não têm essa visão ainda, não conseguem se esquecer, não conseguem prosseguir e às vezes não deseja realmente estar com Deus. Mas Jesus vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: Deus deve revelar ainda a vós, falar de uma forma mais clara, porque naquele grande dia, irmão, a gente não vai dizer, eu não sabia, eu não ouvi, ninguém pregou para mim. Não, todos vamos ter a oportunidade de ouvir o Evangelho e a mensagem de Deus. Versículo 16. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos as mesmas coisas. Aleluia. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Nós devemos ser um exemplo. A nossa vida, irmão, deve ser guiada, controlada por Deus. Porque se a gente for fazer as nossas próprias vontades, a da carne, a gente não prossegue com Cristo. Mas a gente deve prosseguir e avançar com Jesus. Versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também te digo, chorando, que estes são inimigo da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Irmão, eu separei alguns versículos para meditar nessa noite, rapidamente. Aleluia. Porque Paulo vai escrever chorando, porque ele sabe que tem muita gente que está enganando a si próprio, porque ele sabe que tem gente que está prosseguindo para a destruição, e ele vai escrever uma carta aos Filipenses advertindo eles: olha, o fim dessas pessoas é a destruição, eles vão ser destruídos. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 diz assim: porquanto não tenho prazer na morte de quem quer que seja, afirme Yahvé, o nosso Deus, o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vive. Observe, essa é mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos converter, de se esquecer do passado e de prosseguir para o alto e de prosseguir com Jesus. Mas se mesmo assim você não quiser prosseguir com Jesus, se você quiser ficar vivendo uma vida sem Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 41: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46: sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. O justo vai herdar a vida eterna, aquele que decidiu se esquecer do seu passado e prosseguir para o alto que é Jesus, que fizeram a melhor escolha e entenderam que as coisas dessa terra vai ficar para trás. Marcos capítulo 9, verso 44: naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, o bicho não morre, e as chamas nunca se apagam. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Me permita fazer uma ressalva, irmão. Talvez o diabo ele engane muitas pessoas
fazendo elas achar que no final de suas vidas dará tempo de voltar atrás e de se arrepender de seus pecados e de renovar a sua aliança com Jesus. Talvez o inimigo ele faça a pessoa entender que os prazeres dessa terra é prazeroso e que ela pode sim ir para a balada, curtir a vida aí fora, e que no final de suas vidas ela terá tempo de renovar a sua aliança. Mas vai dizer a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Você acha mesmo que Deus vai ter misericórdia das pessoas que dia após dia decidem rejeitar todas as oportunidades que o nosso Deus dá para mim e para você, irmão? Você acha mesmo que no final das suas vidas Deus, Ele vai ter piedade de quem rejeita Ele, de quem não quer estar com Ele? 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias, abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu a Noé, porque proclamava a justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Aleluia. Salmo 9,17 diz que todas as nações serão lançadas no inferno, as que se esqueceram de Jesus. E para concluir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 33, versículo 11: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas assim a minha alegria está que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai do seu mau caminho. Por que vocês estão querendo morrer, ó casa de Israel? A Bíblia vai dizer que todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E Deus vai fazer uma pergunta assim: por que vocês querem morrer? Porque a morte não é só da carne, da matéria. Um dia vai chegar a nossa alma, a nossa eternidade. Mas Deus vai dizer assim: a minha alegria é que o ímpio ele venha se converter. Deus sente alegria quando alguém olha para: eu errei, eu pequei, mas eu entendo que o meu Deus ele é capaz de me perdoar. Eu entendo que ainda há jeito para a minha vida, para a minha alma. Eu entendo que ainda há uma oportunidade de eu prosseguir com Jesus, independente dos erros que eu cometi lá fora. Porque talvez você tenha se afastado de Jesus, porque talvez você ache que não tem mais jeito para a sua vida. Mas se você parar para entender, irmão, as coisas dessa terra não vale a pena, porque a Bíblia diz que dia e noite, pelo século dos séculos, as pessoas que estiverem lá estarão separadas eternamente da presença de Deus. E eu vos afirmo que não vale a pena você trocar a sua salvação, a sua eternidade, onde Jesus disse que não haverá mais choro, onde Jesus disse que você vai ser feliz eternamente, e por toda a eternidade você vai estar com Jesus. Por toda a eternidade você não vai ser separado de Jesus. O seu corpo vai ser glorificado. Nós vamos herdar o reino dos céus, com o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos entender que valeu a pena servir a Jesus. Vamos entender que valeu a pena renunciar ao pecado e deixar as coisas que nós vivíamos para trás. E você me pergunte como eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida. Jesus vai dizer no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nessa noite é mais uma oportunidade que o meu Deus te dá para você, para mim, para nós, para que a gente venha se converter a Ele, que a gente venha endireitar os nossos caminhos, que a gente venha entender, irmão, que não vale a pena viver sem Jesus, que não vale a pena estar sem Jesus, porque essa terra vai passar, a eternidade vai chegar, que nós possamos herdar o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Glória. E diz essa palavra do Senhor, João 15,6: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos serão juntados e lançados ao fogo e queimados. Porque não basta apenas aceitar a Jesus, porque muitos retrocedem. E se você retroceder, você corre o risco de não estar com Jesus. Mas nessa noite é mais uma oportunidade que o nosso Deus nos dá. E o versículo 20 diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme com o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual Ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Aleluia! O nosso Deus, Ele tem o poder de nos salvar, irmão, de transformar as nossas vidas, de restaurar as nossas vidas, e acima de tudo, de nos levar para o céu, de nos levar para a eternidade. Aleluia! E eu pergunto para você nessa noite, que talvez esteja afastado de Jesus, que talvez não tenha feito uma aliança com Jesus. Eu vos pergunto se você quer aceitar a Jesus nessa noite, se você quer renovar a sua aliança com Jesus, porque Deus disse que não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus sente alegria. Que Deus possa desbloquear todos os traumas de tudo aquilo que lhe impede de avançar com Jesus, de prosseguir com Jesus. Porque não vale a pena, irmão, prosseguir sem Jesus. Meu irmão, tem alguém que deseja renovar a sua aliança, aceitar a Jesus nessa noite? Santo é o Senhor. Não. Aleluia. Que Deus possa conceder Aleluia, Deus. mais uma oportunidade para a sua vida, que você possa entender que não vale a pena viver com Jesus, e que Deus sente alegria quando você decidir renovar a sua aliança. Meu irmão, eu agradeço a minha preciosa oportunidade, e até aqui me ajudou o Senhor, em nome de Jesus. As palmas, glória a Deus. Gravou o DVD?